Que honra, que alegria, recebo aqui agora, vai estar em áudio e vídeo? A gente vai mostrar de pau para todo mundo? Puxa, que legal. A doutora Ailton Tipó Laurindo, meu amigo, um querido irmão que tenho, advogado previdenciário de volta. Semana passada via Skype, hoje com compromissos aqui em Bauru, conversa conosco ao vivo aqui do estúdio. Tipó, seja bem-vindo, como é bom te ver aqui. Pitoli, toda a equipe da Jovem Pan News Bauru, todos os seus ouvintes, que são milhares e milhares, estou muito feliz de voltar aqui na bancada hoje, tenho um compromisso em Bauru. E também já para agradecer, né, que logo que eu cheguei ali, na hora que eu fui entrar, minha máscara caiu, né, caiu no chão e gentilmente a sua secretária me presenteou aqui com essa máscara. Olha que honra eu estar usando a máscara da Jovem Pan News Bauru. Muito obrigado, viu? A Delma lá da recepção? É. A Delma é nosso departamento comercial. Você foi atendida por quem comanda a área comercial da rádio. Olha, eu nem sabia. Ela foi tão solícita, tão gentil comigo, que eu fiquei mais feliz até usando a máscara aqui com a marca da Jovem Pan. Obrigado, Tipó. Tipó, vamos direto ao assunto, até por conta do tamanho da pauta e da importância da sua participação aqui conosco. Haja vista o sucesso que foi depois da participação da quinta-feira passada. O Thiago trabalhou ali, danado da vida ali, caminha mensagem para o Tipó e a pergunta, enfim, a tua participação é sempre muito importante para nós. E o primeiro assunto fala sobre o STF. O Supremo Tribunal Federal, e o acréscimo de 25% no tal do auxílio acompanhante. Então, logo de cara, a primeira pergunta, Tipó, o que é o auxílio acompanhante concedido pelo INSS, Tipó? Pois bem, Pitoli, os aposentados por invalidez, a Lei 8.213, ela elenca apenas os aposentados por invalidez que necessitarem de uma outra pessoa para a sua sobrevivência. Ou seja, aquelas pessoas que realmente estão com a saúde muito debilitada, muito comprometida, às vezes numa situação até de invalidez de algum membro, às vezes a pessoa ficou paraplégica, às vezes a pessoa amputou um membro, às vezes a pessoa ficou cega, às vezes a pessoa teve um AVC muito forte, ela não consegue mais andar, está acamada ou virou cadeirante. Então, aqueles aposentados por invalidez que necessitam do auxílio de uma outra pessoa para poder sobreviver, a lei determina que sejam concedidos a eles um aumento, um acréscimo de 25% no valor da sua aposentadoria. Pois bem, você me perguntou, o que o STF vai decidir com relação ao acréscimo de 25% nas aposentadorias? Como a lei, Pitoli, ela disciplina que apenas os aposentados por invalidez têm esse direito, mas milhares de pessoas entraram na justiça que não são aposentados por invalidez. São aposentados por idade, por tempo de contribuição, aposentados pela aposentadoria especial e depois de algum tempo, depois de alguns anos que eles estão aposentados nessas modalidades, eles podem sofrer e ser acometidos por doenças gravíssimas. E por que eles também não têm direito? Se eles também contribuíram para a Previdência a vida inteira, se eles também custearam o benefício. Então foi discutido isso e isso chegou no STJ em Brasília, que é o tribunal que cuida das leis, como eu sempre falo. O STF cuida da Constituição, o STJ cuida das leis. E o STJ deu provimento favorável para que todos os aposentados, mesmo que não seja por invalidez, todos tenham direito a receber o acréscimo de 25% quando eles, por uma doença grave, necessitarem do acompanhamento, do auxílio de uma outra pessoa. E o que o STF vai decidir? Porque o INSS, Pitoli, quando o STJ decidiu, o INSS recorreu para o STF, para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, ele colocou isso como uma matéria de repercussão geral, mandou suspender os processos até que ele julgue finalmente o mérito. E já existe um movimento no Supremo para que eles julguem logo isso, para ver se vai estender o auxílio acompanhante, os 25% de acréscimo, para todos os aposentados que tenham uma doença grave, ou se o benefício vai continuar sendo concedido apenas a quem é aposentado
por invalidez. Esse é o assunto que nós estamos muito ligados, é um assunto que vai interessar para muita gente, muitas pessoas que se aposentaram e depois ficaram gravemente doentes, e nós, logo que tenhamos a notícia final do STF, vamos trazer aqui para os seus ouvintes. E há uma expectativa de quando isso pode ser julgado? Tipo, você cria uma expectativa com relação a prazo? Não, a gente não cria porque lá no STF tudo é muito complicado, mas já tem uma notícia agora, recente, desses dias, onde eles já estão se movimentando lá, né, para que o relator do caso coloque esse assunto para discussão e votação dos 11 ministros da Corte. Mas assim que tiver uma notícia, nós, com toda certeza, vamos trazer aqui para os seus ouvintes. Tipo, esse assunto que a gente vai tratar agora movimenta muito a nossa programação. Ao longo da jornada, o Tiago deve receber ali inúmeras solicitações, dúvidas, enfim, com relação ao empréstimo consignado não autorizado em benefícios previdenciários. Aliás, como eu disse, ultimamente tem aumentado muito a reclamação de aposentados e pensionistas quanto à realização de empréstimos consignados não autorizados em seu benefício. É possível requerer na justiça o cancelamento desse contrato, Tipo? Olha, Pitoli, você disse bem, e também é um dos assuntos que movimenta muito aí a área jurídica, muitos escritórios de advocacia, muitos advogados têm sido procurados por este motivo. O que acontece? O empréstimo consignado é uma modalidade autorizada, obviamente, para facilitar a vida dos aposentados e pensionistas no momento de dificuldade. Ele tem um problema de doença na casa, ou de repente teve um vento lá, caiu o telhado dele, o carro dele fundiu o motor, e os aposentados já passam por tantas dificuldades, né? Recebem uma aposentadoria tão baixa. Então, o empréstimo consignado é para facilitar a vida do aposentado num momento de dificuldade. Mas o que tem acontecido, e principalmente com a pandemia, onde as pessoas estão com medo de ir nos bancos, estão com medo de enfrentarem filas, de se aglomerarem, e normalmente os aposentados são as pessoas que já estão com uma idade um pouco mais avançada. E o que tem acontecido? Eles têm sido surpreendidos quando vão receber o seu benefício e vê lá, um exemplo, ele recebe um salário mínimo, R$ 1.045, de repente tem um empréstimo e vem um desconto de R$200. Aí tem lá R$ 845 para ele. E ele fala, mas espera aí, eu não autorizei esse empréstimo. Viu o dinheiro? Ele viu o dinheiro do empréstimo? Viu o dinheiro. A maioria dos casos, o dinheiro entra na conta deles. Uhum. Mas só que não autorizado. Ele não autorizou, ele não tomou conhecimento, porque muitas instituições financeiras, eles fazem isso, na maioria das vezes, de má fé, e dizendo, a pessoa, como vai entrar o dinheiro na conta dele, ele não vai reclamar. E aí a pessoa fica lá pagando, muitas vezes, 72 parcelas, Pitoli. É um empréstimo que não tem mais fim. E isso é classificado pelo direito, pelo Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 39, como uma cláusula abusiva. Isso é uma prática abusiva das instituições financeiras. Por quê? Primeiro, se a pessoa não autorizar o empréstimo, se ela não tiver conhecimento e autorizar, este contrato vai ser declarado como nulo pela justiça. Outro caso, se ele não tiver acesso, porque muitas vezes ele quer ter acesso para ver e a instituição financeira dificulta e não mostra. Isso também não tem validade nenhuma. Terceiro, se ele teve acesso, se ele foi contactado, mas se ele não autorizou, também é prática abusiva. Tudo isso é protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, que é muito sério nesse ponto. Então, é possível na justiça? Com certeza. Você sabe, Pitoli, que eu sou um grande defensor da nossa OAB, né, valorosa OAB, que defende a nossa sociedade. Por isso eu sempre digo, você que está nessa situação, procure um advogado da sua confiança. E ele, com certeza, vai entrar com uma ação para pedir o quê? Primeiro, uma tutela de urgência. Essa tutela de urgência é para que cesse, para que pare,
para que não ocorra mais o desconto no seu benefício. Primeiro. Segundo, para que seja devolvido para ele em dobro, os valores que já eventualmente foram descontados. Terceiro, para que, em razão dele não pagar mais o empréstimo, para que o nome dele não seja em nenhum momento inscrito nos órgãos aí, né, e que venha causar amanhã um problema no CPF dele ou na própria reputação dele. Quarto, que também pode ser pedido e deve ser pedido, o advogado sabe disso, como fazer, pedir uma indenização por danos morais, porque isso causa em grandes aposentados um dano moral. Imagine que ele vive com 1.045, de repente ele só tem 845, vai faltar 200. Às vezes ele vai deixar de pagar uma conta e ele vai ser inscrito num órgão aí do governo que vai trazer para ele aí prejuízos ao seu nome, ao seu CPF. Outra coisa, ele ser surpreendido por algo que ele não autorizou, configura também como um dano moral, porque alguém fez um empréstimo sem o consentimento dele, ou seja, invadiu a privacidade dele sem o seu consentimento. Então esse assunto, Pitoli, como você falou, é muito sério, é muito grave, tem movimentado aí hoje milhares e milhares de pessoas que estão nessa situação e isso tem solução, o judiciário está aí, graças a Deus, com o trabalho dos advogados para resgatar a dignidade e os valores que foram descontados desses aposentados. Tiago, nessa linha, o questionamento do ouvinte Jovem Pan? Pode ter respondido, onde recorrer com essas financeiras que são de fora e não tem escritório físico? A um advogado da confiança do senhor. Porque esse advogado, ele entrando com uma ação na justiça, ele pede uma tutela de urgência, que é uma liminar. E o juiz, liminarmente, antes de discutir qualquer coisa, os juízes vão determinar que os descontos sejam cessados, sejam proibidos de acontecer. Depois vai se discutir. Então, é importante que já procure um advogado, não deixe a situação ir muito para frente. E tem acontecido com muita frequência, viu, Tipó? Pelo número de ligações que a gente recebe de pessoas perguntando exatamente o que fazer, como agir, e a gente orienta sempre procurar o advogado de confiança, é incrível a frequência com que isso vem acontecendo. E em tempos de pandemia, não é, Tipó? Que a gente sabe que está todo mundo, muitos aposentados hoje que sustentam seus filhos em casa, né, sustentam famílias ali, né, com o recurso que recebem via aposentadoria e que se sentem lesados com isso. Tem acontecido sim, né, Tipó? Com muita frequência, né? Mas muita frequência, Pitoli. Eu tenho muitos contatos, né, de colegas advogados que a gente, inclusive, nós trocamos ideias, trocamos informações, trocamos conhecimento, né? E muitos colegas estão me relatando, como também nos nossos escritórios, né, aqui em Bauru, lá em Lençóis, em Agudos, muitos aposentados estão procurando, porque na pandemia aumentou muito essa prática abusiva das instituições financeiras. E você vê, que não é de má fé, mas uma pergunta do ouvinte agora que o Tiago acabou de colocar, sugere a ingenuidade de muitos, né? Tipo, poxa, veio descontado lá o empréstimo na financeira X. A vontade de resolver do aposentado é ir até a financeira para tentar saber o que aconteceu. Olha, a vontade de resolver de uma maneira certamente inglória, né? Porque eu posso imaginar que vai tomar uma canseira na financeira, não vai ter resolvido. Por isso a importância do advogado de confiança nessa hora, né, Tipó? Exatamente. É por este é o caminho, né? E que faça isso o mais rápido possível, porque aquele aposentado que fica correndo atrás, né? Uma pessoa humilde, que não tem conhecimento, essas financeiras, quando elas estão estabelecidas, elas vão enrolar essa pessoa, vão tentar convencer ele para ele ficar com o empréstimo, para ele usar esse dinheiro. Então, tem que fazer o mais rápido possível, tomar as providências o mais rápido possível. Uma dúvida minha, Tipó. Caiu lá na conta do aposentado, esse empréstimo consignado não autorizado, o valor de R$2.000. Está lá na conta. Ele recebe R$1.045 por mês. Entrou R$2.000. Aí ele usa esse dinheiro, tem o seu desconto, né? Então o desconto acontece, como você colocou, o exemplo, R$200 por mês, mas ele já usou parte do dinheiro.
Mesmo assim, ele pode fazer tudo isso que você está propondo, procurar o advogado, tentar eliminar a suspensão da cobrança? Ele vai ter que fazer isso, Pitoli, porque exatamente, se o juiz declarar a nulidade do contrato, aquele dinheiro que entrou na conta dele não deveria ter entrado. E aí vai caber a financeira depois, aí vai ser um problema dela correr atrás desse aposentado, né, caso ele, por uma extrema necessidade, tenha usado esse dinheiro. Perfeito. Aí já vai virar um problema dela. E nós invertemos. Nós resolvemos, o judiciário resolveu o problema do aposentado, e aí a financeira que entre com os seus advogados, com alguma medida futura, para depois cobrar do aposentado, se isso for devido. 11 horas e 27 minutos, conosco o doutor Ailton Tipó Laurindo, advogado previdenciário, trazendo bons assuntos e tirando as dúvidas do ouvinte Jovem Pan. Tipó, o outro assunto é a convocação do INSS de aposentados e pensionistas que recebem há mais de 40 anos para aprovar a regularidade do benefício. O INSS está convocando, de fato, beneficiários que recebem pensão ou aposentadoria há mais de 40 anos para aprovar a regularidade do seu benefício, Tipó? E qual a razão para isso? Olha, Pitoli e todos os nossos ouvintes, eu trabalho com previdência desde 1987, né? Quando eu entrei trabalhar no INSS, trabalhei lá por mais de 20 anos. E eu confesso a vocês que é a primeira vez que eu vi uma situação dessa. Eles estão, sim, convocando, eu falo porque eu já fui procurado aqui em Bauru, no escritório, lá em Lençóis, em Agudos, outros colegas advogados que a gente troca informações, ligando. Isso, assim, virou uma pandemia da convocação de pessoas, acreditem, que tiveram o seu esposo, que faleceu em 1973, 75, 78. Eu estou falando de um negócio de 47 anos que a pessoa morreu, concedeu a pensão para a esposa. Essa esposa, essa pensionista hoje, ela tem 80 anos, 85, 90 anos, e o INSS está mandando uma carta dizendo: venha, faça uma defesa e prove a regularidade do benefício. Então está pedindo para apresentar RG, CPF do falecido, RG, CPF do pensionista, carteira de trabalho do falecido. E aí eu digo, eu tenho um caso que apareceu para mim ontem, que a pessoa faleceu em 75, há exatamente 45 anos atrás, e na cartinha está lá pedindo, a cartinha do INSS, que a viúva, né, que hoje está com 90 anos, Pitoli, você imagina essa senhorinha, o desespero... Crueldade. É crueldade. Para que apresente, além dos documentos, a sua carteira profissional. E eu perguntei para ela, ela falou assim: doutor, eu sou muito pobre, e a gente morou, depois que meu marido morreu, nós moramos, no mínimo, numas 10 casas. A gente muda muito, porque sempre vai procurar uma casa que o aluguel é mais barato. Ela falou, e nessas mudanças eu perdi a carteira de trabalho do meu marido, eu não tenho. Então, isso, gente, é um maior absurdo que eu vi nos últimos 33 anos que eu trabalho nessa área, é convocar pessoas que recebem há mais de 30, 40, 45 anos para provar a regularidade. Eles podem fazer isso, Tipó? Pois é, Pitoli. O artigo 103 da Lei 8.213, ele diz no 103A, porque tem o 103 que é relativo aos aposentados. E o 103A é o período de decadência da instituição. Qual é o prazo que o INSS tem para ele rever os próprios atos? Tem uma aposentadoria que foi concedida errada. Ele tem um prazo para rever, ele não pode ser eterno. E o prazo, Pitoli, é de 10 anos. E aí na lei está escrito lá, vírgula, salvo má fé. O que é má fé? Alguém que eventualmente conseguiu um benefício com má fé, com documento falso, com uma fraude. Aí o prazo é imprescritível, aí não tem prazo. Mas todos esses casos, todos que eu até agora me deparei, são pessoas humildes, inocentes e honestas. Não teve má fé. Então, qual é, mais uma vez, a nossa dica?
Se você, que é aposentado, que é pensionista, está recebendo essa comunicação, essa cartinha, se você souber fazer pelos canais digitais da Previdência, né? Se você souber criar uma senha para você lá no Meu INSS, se você souber juntar a documentação e fazer uma defesa razoável, uma defesa que seja mínima, mas esclarecendo os pontos e dizendo que o INSS, depois de 10 anos, não pode mais mexer, de acordo com a Lei 8.213. Você pode fazer sozinho, mas a minha dica é: procure um advogado que você confia aí na sua cidade e faça uma defesa técnica, porque lá está escrito, muito bem escrito, se após 60 dias não fizer a defesa, e se fizer a defesa e eles acharem que a defesa é inconsistente, está escrito lá, o benefício será suspenso. Bom, então nesses casos em que a convocação e os benefícios estão sendo cortados, Cipó, dá para se discutir e tentar o restabelecimento judicialmente? Com toda certeza, né? Ainda não está nessa fase, o benefício ainda não está cortado. A pessoa recebeu uma comunicação dizendo, olha, apresente esses documentos, prove a regularidade do benefício, senão nós vamos cessar o seu benefício. Só que antes de acontecer isso, foi o que eu disse, a pessoa procura um advogado de confiança, ele faz uma defesa técnica, é o melhor remédio, e se, mesmo assim, se o INSS aceitar, ótimo, resolveu o problema. Já resolveu, não vai nem precisar ir na justiça. Mas se o INSS suspender, cancelar ou cortar o benefício da pessoa, não tenha dúvida que você precisa de um advogado para ele entrar na justiça, para o juiz, se valendo da legislação, se valendo do prazo de mais de 10 anos que o INSS não poderia mexer no seu benefício, o juiz, acredito com toda certeza, vai conceder uma tutela de urgência, uma liminar, e não vai deixar cancelar o benefício dessas pessoas humildes que já recebem eles há muitos e muitos anos, há muitas décadas. Olha, um absurdo isso. E uma última questão, Cipó. Tem alguma lei que proíbe o INSS de mexer nesses benefícios? Tem a Lei 8.213, lá no artigo 103A. Ela que ampara. Ela diz que o INSS tem um prazo de 10 anos. Passou 10 anos? Passou 10 anos, se não teve má-fé na concessão do benefício, o INSS não pode mexer mais. Não pode. É igual dívidas. Tem pessoas que devem para o outro, ele tem um prazo para cobrar essa dívida na justiça. Depois de um certo tempo, isso aí prescreveu, decaiu o direito da pessoa. Então, este prazo de 10 anos, o INSS precisa respeitar. Por isso que eu sempre falo, utilize da OAB, utilize dos seus advogados sérios, competentes, para que eles possam, junto ao judiciário ou através de uma defesa técnica, não deixar que aconteça nada, Pitoli, com o benefício dessas pessoas de 75, 80, 90 anos de idade. Conversamos com o doutor Ailton Cipó Laurindo, advogado previdenciário, conversando com o ouvinte Jovem Pan. Se você tiver dúvidas, envie para o nosso WhatsApp, o 988040760. Repetindo, o WhatsApp da Pan, você já sabe, mas se ainda não anotou, fique à vontade, 988040760. Cipó, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, sempre trazendo pautas quentíssimas e bons assuntos que esclarecem o ouvinte Jovem Pan. Muito obrigado, Cipó. Eu, mais uma vez, agradeço Pitoli, toda a sua equipe e aos ouvintes, né? Estamos aqui sempre à disposição, muito feliz por ter voltado aqui na bancada da Jovem Pan para uma vez por semana, viu? Muito obrigado mesmo. Poder trazer informação, prestação de serviço. E hoje aqui, ó, com a marca da Jovem Pan aqui. Feliz por isso, Cipó. Muito feliz, muito obrigado, viu? Doutor Ailton Cipó Laurindo conosco.